e muito fácil de ser feito. Você quer fazer para um lanche da tarde? Aliás, como você viu, os legumes picados, você pode fazer ele adiantar, né? Deixar ele pronto e depois só faz a massa na hora. Agora aqui a gente vem, coloca um queijinho. Pode ser esse queijo, pode ser outro. Não precisa ser muito não, tá? Porque já tem queijo também na massa. Bom, agora eu levo para o forno e já trago a pronta para você. Já está pronta, como eu falei para vocês, eu fiz uma, mas eu já tinha outra pronta para poder, inclusive, pegar com a mão assim, né? Já está bem morninha, dá para segurar. 35 minutos de forno, os legumes estão cozidos, é só para passar a massa mesmo, tá? Agora a outra assa lá e a gente se diverte aqui, a gente come aqui, né? Espetáculo isso aqui. Um almoço, um jantar, fica super bom, viu? Corto aqui. O legal, gente, é assim, é a gente tirar do forno e comer, tá? Por quê? Porque ela tá quentinha, ó, aqui a massa já tá durinha, mas não tá estragada não. E eu gosto assim também, porque você pode até comer na mão. Podia ter virado, né? Para o meu querido Rodrigo pegar melhor. Ó, tá vendo? Ó, olha que massa bonita que fica. Deixa eu ver aqui, até para você tirar a dúvida, esse pedaço é do outro pedaço. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui como é que ela tá no fundo aqui. Quer ver? Olha que bonita que fica. Tá vendo? 35 minutos, tá pronto. Ah, quer comer assim? Come, pega um guardanapo e come, dá pra criançada, pra molecada, todo mundo vai se fartar. Ou então, a gente come de garfo, toda linda, maravilhosa. Querem? Vocês querem? Faz aí que você vai amar, pode crer. Ah, tem um outro detalhe, quiser colocar outras coisas aqui dentro ou substituir algum ingrediente aqui, como eu te falei, isso aqui é sobra de geladeira, não vai nada fora. A gente faz coisas divinas com elas. Muito bom. No ponto. Como é bom comer, né? Mas eu gosto muito do fazer e comer. E fazer e servir é ainda mais prazeroso, ver as pessoas comerem, né? Super beijo para você, muito obrigada pela companhia. Não esquece, segundas e quartas, 15 para o meio-dia aqui na TV Evangelizar. Avisa o povo e vem ficar com a gente. Super beijo, até a próxima. Bom apetite! Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 10 de março de 2022, está no ar, ao vivo para todo o Brasil. São 4h46 da tarde agora. A você de casa, sempre ligadinho na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos a partir de agora, então, com os nossos destaques. Já é o 15º dia da invasão de tropas russas à Ucrânia. Hoje, ministros das relações exteriores dos dois países se encontraram na Turquia. Havia a esperança de um acordo, de um cessar-fogo, o que infelizmente não aconteceu. Os impactos da guerra na economia mundial já chegaram ao Brasil. A Petrobras anunciou hoje novo reajuste nas refinarias, aos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E na terceira reportagem da série O que Elas Querem, você vai conhecer 3 mulheres de sucesso que juntas decidiram empreender. A aposta é numa fatia do mercado de transporte por aplicativo que garante exclusividade para elas. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta quinta-feira já começou. A invasão da Ucrânia pelas tropas de Vladimir Putin chegou hoje ao 15º dia. Uma quinta-feira que começou com boa dose de esperança pelo cessar-fogo, né? Era o que todos queriam. Isso porque na Turquia se encontravam os ministros de relações exteriores dos dois países. De um lado, Sergei Lavrov, da Rússia, do outro, Dmytro Kuleba, pela Ucrânia. Mas, infelizmente, não houve acordo. Apesar do esforço feito para o encontro, hoje não houve negociação. Apesar das formalidades diplomáticas, aos olhos do mundo, ninguém cedeu nas exigências para o acordo.
De um lado, a Rússia queria a desmilitarização das tropas ucranianas. Do outro, a Ucrânia exige um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas do país. Para piorar, no encontro, a Rússia afirmou que vai continuar os ataques. Houve justificativa de Sergei Lavrov a respeito do bombardeio que atingiu ontem uma maternidade na cidade portuária de Mariupol, no sul do país, de que lá era formada uma resistência às ofensivas de Moscou. No ataque de ontem, ao menos 17 pessoas ficaram feridas. Entre os feridos estava uma mulher já em trabalho de parto. Segundo autoridades locais, 3 pessoas morreram, entre elas uma criança. A cidade de Mariupol enfrenta uma situação crítica há mais de uma semana. Não há abastecimento nem de água, nem de energia. Na resposta à posição russa, Dmytro Kuleba, o ministro ucraniano, hoje no encontro afirmou: a Ucrânia não se rendeu, não se rende e não se renderá. Houve também outro pedido dos ucranianos pela abertura de mais corredores humanitários, mas o ministro russo Sergei Lavrov não se comprometeu a assumir essa responsabilidade. Nas declarações do representante do Kremlin, não houve uma invasão da Ucrânia, e sim uma operação militar especial para a desmilitarização de uma ex-república soviética. A declaração, por mais absurda que seja, se repete desde o início da guerra para a população russa e para o mundo. E a resposta das principais economias foi duríssima, com sanções econômicas que só ampliam a crise financeira na Rússia. O país tem hoje pouquíssimos parceiros comerciais. O presidente Zelensky já havia declarado que o fim do conflito só pode acontecer após conversas entre os dois presidentes e afirmou ainda que está disposto a abandonar os planos de a Ucrânia ingressar na OTAN e ainda adotar para o país uma posição de neutralidade. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного. A Rússia argumenta que quer algo mais claro para trazer o presidente Vladimir Putin a uma negociação. Em resposta ao gigantesco bloqueio comercial que recebe, hoje a Rússia já anunciou que está proibida a exportação de 200 produtos do país até 2023. Entre eles, equipamentos de telecomunicações, também das áreas médica e automobilística. Foi proibida ainda a exportação de madeira. Sem o tão esperado cessar-fogo, Kiev já está abastecida com armas que chegam de países europeus e dos Estados Unidos. A cada dia se reforça para um combate que promete ser duríssimo, mas que o mundo torce para que não aconteça. Enquanto isso, estima-se que a metade da população da capital já tenha deixado a região. Nos arredores de Kiev, o cerco se fecha com o avanço da máquina de guerra russa, apesar de uma lista de dificuldades logísticas que atrasam as ofensivas à capital ucraniana. Em outro ponto do país, para que não haja vazamento de material radioativo, a Ucrânia pediu hoje às forças russas que liberem acessos à usina de Chernobyl para reconectá-la ao sistema de energia do país. A usina foi ocupada logo no início do conflito. Neste momento, o processo de resfriamento está sendo feito a partir de motores que funcionam a diesel. E dessa forma, o risco de um vazamento acaba sendo maior. Ontem à noite, o ataque russo destruiu uma área residencial na cidade de Oktirka, no nordeste do país, e matou um menino de 13 anos e 2 mulheres, de acordo com autoridades locais. Sem nenhuma sinalização de acordo hoje, com pouca esperança de paz, ainda assim os planos na Ucrânia são de abrir ao menos outros 7 corredores humanitários para garantir a retirada em mais segurança da população civil. Já são 2.300.000 pessoas que deixaram o país. A maioria, 1.200.000, escaparam pela Polônia. Bom, e uma ajuda importante do FMI está chegando à Ucrânia, né? O Conselho do Fundo Monetário Internacional aprovou um financiamento internacional de 1,4 bilhão. As pessoas que... A Ucrânia é o país que sofre com essa crise humanitária, que já é considerada a maior de toda a Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O objetivo com essa ajuda, né, é uma mobilização em larga escala para reduzir os fortíssimos impactos econômicos que estão chegando com essa guerra, evidentemente, principalmente à Ucrânia e a todos os países vizinhos. Bem, falando em países vizinhos, hoje a vice-presidente
dos Estados Unidos, Kamala Harris, em visita à Polônia, a capital Varsóvia, declarou, né, que com esta guerra a OTAN está ficando mais forte e a Rússia cada vez mais fraca. No encontro que ela teve com o presidente da Polônia, né, o presidente Andrzej Duda também deu declarações muito fortes, né, denunciou a invasão das forças da Rússia, descreveu essas invasões como uma barbárie com característica de genocídio. E ele ainda declarou: temos que salvar a Ucrânia, pedindo novas sanções contra o país invasor, né, a Rússia no caso. Informações sobre os corredores humanitários, né? A Rússia declarou agora há pouco que vai abrir corredores humanitários diariamente, independente do aval ucraniano. Bom, o que todos esperam realmente é que a população civil saia, né, o quanto antes dos pontos de maior risco, os pontos que são os principais focos de ataque aí do exército da Rússia. E o avião da FAB, que foi em busca de resgate de brasileiros, né, que deixaram a Ucrânia, o avião que voou até a Polônia, levou material humanitário e trouxe de volta brasileiros e refugiados de outras nacionalidades, já está de volta ao país. Olha só. O avião da Força Aérea Brasileira, enviado para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia, pousou hoje pela manhã em Recife. 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano foram resgatados, além de 8 cães e 2 gatos. Na operação Repatriação, o avião Legacy e o KC-390 Millennium, que partiram da Polônia e fizeram uma parada em Recife, chegaram no começo da tarde em Brasília. No desembarque, na capital brasileira, o presidente Jair Bolsonaro se encaminhou ao avião para recepcionar os passageiros. O primeiro a sair foi um homem acompanhado de 3 crianças, uma delas de colo. Alívio, né, para tanta gente, para tantas pessoas que já estão mais próximas aí dos familiares. Bom, e os impactos dessa guerra chegaram, né, ao nosso país. O preço dos combustíveis vai disparar aqui no Brasil. A alta anunciada já é a maior dos últimos 20 anos. E o brasileiro vai sentir no bolso a diferença. Com a disparada no valor dos barris de petróleo, a Petrobras anunciou reajuste na gasolina e no diesel. E isso depois de quase 2 meses de congelamento do preço nas refinarias. O consumidor vai pagar mais caro já a partir desta sexta-feira, dia 11 de março. A gasolina terá aumento de quase 19% e o diesel vai custar quase 25% mais caro. O GLP, mais conhecido como gás de cozinha, vai subir 16,1%. A Petrobras justifica essa disparada nos preços para que o mercado consumidor não corra o risco de desabastecimento. A estatal diz ainda que não vai repassar de imediato a volatilidade decorrente da guerra na Ucrânia e que o aumento é consequência da elevação dos valores dos preços do petróleo ao redor do mundo. Desde 2016, a Petrobras adota uma política de preços que segue as flutuações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e pelo câmbio. O petróleo Brent, que é a principal referência internacional, já acumula elevação de 40% no ano e chegou a $139 o barril esta semana. Já virou um corre-corre, né? Com o anúncio dessa disparada de preços aqui, os motoristas formam filas nos postos de combustíveis por todo o país. E o Sérgio Júnior, nosso repórter, né, ao vivo de Curitiba, vai aparecer aqui no telão. Tem informações, né? Muita fila por aí. O que você tem observado ao redor da cidade entre os motoristas aí que estão procurando abastecer os carros? Sérgio, boa tarde para você. Boa tarde, Odilon. Muito boa tarde a todos que nos acompanham pelo Brasil. Aqui em Curitiba, nesse posto de gasolina, a gente consegue sim ver a movimentação de muitos motoristas que estão com os carros parados por aqui, porque a fila é imensa. A partir da meia-noite de amanhã, o preço da gasolina vai subir. Isso muito por conta do anúncio da Petrobras aí, com o aumento do combustível, da gasolina e também do diesel. Essas informações, tudo por conta da disparada dos preços do petróleo pelo mundo. Então a gente consegue observar a movimentação aqui de muitos motoristas que estão esperando aí, isso no Brasil inteiro, Odilon. Os postos de gasolina estão aí com uma fila imensa de carros esperando para aproveitar aí esse preço, né, que vai aumentar a partir da meia-noite de amanhã.
O litro da gasolina está custando, até hoje, né? Está custando R$ 3,25 aí para as distribuidoras. Um aumento a partir de amanhã de 18,8%. Então, a partir da meia-noite de amanhã, o preço para as distribuidoras vai custar R$ 3,86 o litro, isso da gasolina. Já o diesel, o aumento é de 24%. A gente consegue ver aqui a movimentação. Eu vou até tentar conversar com algum motorista para ver quanto tempo está na fila. Tudo bem com a senhora? Está quanto tempo na fila? Quase uma hora. Quase uma hora. Só para aproveitar o preço. Aproveitar. Mas eu precisava mesmo. Já vai aproveitar para pegar o preço aí antigo da gasolina? Sim. A senhora sentiu muita diferença, principalmente no final do ano, com esse começo de ano da gasolina? Muita diferença, né? Bastante. No bolso da gente é pesado. Como que é o nome da senhora? Sueli. Dona Sueli, muito obrigado. E aproveite aí o preço de hoje da gasolina. Odilon, é isso, a movimentação aqui muito intensa de muitos carros aí que querem aproveitar esse preço da gasolina no dia de hoje, porque na meia-noite de amanhã, sexta-feira, esse preço vai mudar. Odilon, volto com você. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações. Sérgio Júnior, ao vivo de Curitiba. Importante a gente destacar também, os motoristas já estão informados do 18% de reajuste, né? Também é um dos motivos aí que explicam essa longa fila, 1 hora de espera, disse a motorista ali. Bom, gente, vamos para o intervalo. A seguir, ao vivo de Roma, nosso correspondente traz os detalhes e análises de mais um dia de conflitos no leste da Europa. Quaresma de oração e adoração com o Padre Reginaldo Manzotti. Durante essas 6 quintas eucarísticas, a imagem que teremos é a Mãe das Chagas. Então eu queria que você que está em casa, se você está com uma situação difícil, onde você vai colocar? Queria que você colocasse aqui nos braços de Nossa Senhora. Mas padre, eu vou tirar Jesus? Não. Você vai colocar junto com Jesus. Hoje, 7 da noite, aqui na TV Evangelizar. Ser diferente é legal. E quem ensina isso para os pequenos é a Lila, a nova integrante da turma do Manzotinho. Março, mês de São José. Atividades e orações para aproximar as crianças da devoção ao Pai, adotivo de Jesus. Vamos economizar água? Lições para entender a importância de preservar este recurso. Além disso, passatempos, desenhos de colorir e uma receitinha de salada para lá de diferente. Quer receber todo mês a revistinha em casa? Então acesse o site evangelizarepreciso.com.br/turma do Manzotinho ou ligue para o 41 3221 6060 e faça do seu pequeno um associado mirim. É a turma do Manzotinho, ensinando, divertindo e evangelizando. No Armarinhos Nodari você encontra toda a linha de tricô, crochê, sacarias, caixas de MDF, tintas e tudo para seus trabalhos manuais ficarem incríveis. São 2 lojas em Curitiba, na José Loureiro, pertinho da Carlos Gomes, e na Westfalen, quase a esquina com André de Barros. Armarinhos Nodari, há 20 anos no coração da cidade. Você não está escutando bem? Venha para a Telesom, aparelhos auditivos e ótica. Na Telesom você encontra ofertas exclusivas para toda a família. O tempo não espera ninguém. Venha para a Telesom. Olá, você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Estou passando por aqui para fazer um convite para você. Domingo, 7 da manhã, tem Terra Boa. A notícia do homem do campo, a notícia da nossa agricultura, a familiar e do agronegócio também. Eu espero você. Pauta aberta de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país. 5:02 da tarde agora. E eu já quero chamar, ao vivo aqui com a gente, nosso correspondente
internacional, Jucinei Cardoso. Muito boa noite para você aí na Itália, né, Jucinei? Nosso primeiro assunto, nós demos no primeiro bloco, foi esse encontro, que era um motivo de grande esperança hoje entre os ministros de Relações Exteriores, né, Sergei Lavrov pela Rússia, Dmitry Kuleba pela Ucrânia. Foi um encontro num país que é estratégico, que é a Turquia, onde é a entrada do Estreito de Bósforo. O mundo esperava, né, algum avanço, alguns passos a mais, mas infelizmente não foi o que vimos, né? Boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos. Infelizmente, esse encontro que era permeado aí de muita expectativa, até porque se tratava do primeiro encontro entre os ministros de Relações Exteriores dos dois países, Rússia e Ucrânia, mas infelizmente as negociações não avançaram, né? O que a gente viu ali foi alguma troca, inclusive, de acusações em relação a algumas situações limite que acabaram envolvendo esse conflito nos últimos dias, especialmente nas últimas horas, mas nada evidente em termos de um eventual cessar-fogo, que era evidentemente a defesa da diplomacia ucraniana. Nós tivemos aí, inclusive, a afirmação do Lavrov, o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, dizendo que o Oeste estava se comportando de forma até perigosa por estar fornecendo armas para a Ucrânia. Ele também citou aquela questão do bombardeio do hospital maternidade de Mariupol, que foi, inclusive, tema de muita polêmica e acusações mútuas entre Ucrânia e Rússia, como a gente viu aí na reportagem no primeiro bloco, e disse que, inclusive, esse hospital, essa unidade estava sob controle de radicais ucranianos e que não havia pacientes nesse local. Uma informação que foi desmentida pelo próprio prefeito de Mariupol, o Sergei Orlov, que veio aí com a informação de 3 vítimas e pelo menos 17 pessoas feridas, né? O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmitry Kuleba, disse que foi difícil, viu, Odilon, ouvir todas essas coisas da Rússia e que não tinha nenhuma possibilidade de negociação, porque a Ucrânia não ia se render, até porque a lista de demandas que os russos apresentam, para eles é na prática uma exigência de rendição. Então, mais um encontro que terminou sem o desfecho que esperavam as principais economias do mundo nesse momento. Jucinei, apenas para complementar no que houve em Mariupol, né? Hoje, agora há pouco, houve declarações do Ministério da Defesa da Rússia, que disse que não houve autorização nenhuma para bombardear essa maternidade, né, no sul da Ucrânia. Quer dizer, isso desmente o que havia falado no início do dia o representante, né, o ministro das Relações Exteriores da Rússia. A gente tem acusações, inclusive, mais graves, acusações de fake news por parte do governo russo, né? Inclusive, o primeiro vice-presidente permanente da Rússia nas Nações Unidas, Dmitry Polyansky, disse no Twitter que é assim que nascem as notícias falsas. Ele destacou aí como uma tentativa de fake news esse manifesto, né? Esse discurso feito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acusando a Rússia de ter bombardeado esse hospital. E não foi o único bombardeio de unidades de saúde que a gente teve registrados aí nos últimos momentos, nas últimas horas. A gente também teve aí notícias do bombardeio de outros 2 hospitais na Ucrânia que estariam localizados em áreas estratégicas. A gente teve aí essa informação vinda da cidade de Zitomir, localizada no oeste da capital ucraniana, onde o relato é de bombardeio de 2 unidades, considerando que uma delas era, inclusive, um hospital infantil. Uma informação que a gente checou, inclusive, para ver se condizia com a realidade e que a própria Organização das Nações Unidas vem endossando. Inclusive, recentemente, a própria ONU, né, a própria Organização Mundial das Nações Unidas, denunciou aí esse número cada vez crescente, maior de ataques em relação a unidades de saúde na Ucrânia. É muito triste tudo isso que está acontecendo. Agora, a gente podia comentar também sobre o que houve depois dessa reunião, que acabou não terminando em acordo, né? Houve uma ligação aí entre Vladimir Putin, o presidente da Rússia, com 2 dos principais líderes mundiais, né? O presidente da França, Emmanuel Macron, e também o chanceler alemão Olaf Scholz. O que foi definido nessa conversa, o que foi dito nessa conversa entre esses 3 líderes?
Definição, por enquanto, nenhuma, né, Odilon? O que foi discutido foi um cessar-fogo imediato, que foi o pedido apresentado pelos líderes dos dois países, França e Alemanha, né? Eles disseram, inclusive, que qualquer negociação tem que ser feita diretamente entre Rússia e Ucrânia, mas voltaram a defender aquilo que o mundo espera, que é o cessar-fogo. Evidentemente, não receberam nenhuma resposta comprometedora, nenhum compromisso por parte de Vladimir Putin, mas, ao que tudo indica, o presidente russo se mostrou aberto aí para continuar essas negociações e essa ligação entre os três presidentes. Jusinei, os impactos na economia já são trágicos, né? A gente vem comentando aqui. Eu quero convidar você agora a acompanhar a reportagem que a Cláudia Vicentim preparou para nós. A guerra entre os dois países entra na terceira semana e as sanções econômicas crescentes impostas pelos Estados Unidos e países da União Europeia ao governo e empresas da Rússia têm provocado impactos importantes nos mercados internacionais como um todo. Hoje, as bolsas da Europa sofreram queda, com os investidores de olho na guerra. A bolsa de Frankfurt teve queda de 2,50%, a de Paris caiu 2,32%, a de Madrid menos 1,12% e a de Londres teve queda de 1,13%. O dólar operou em alta hoje, subiu 0,31%, cotado a 5,0264. Os preços globais da energia dispararam. O barril de petróleo subiu 54,96%, cotado a $116,65. Na última segunda-feira chegou a alcançar valor histórico, quase $140. O preço do petróleo no mercado internacional já vinha em alta e a situação se agravou nos últimos 15 dias por causa da guerra e ficou ainda mais complicada depois que o presidente americano Joe Biden anunciou na última terça-feira a proibição das importações de petróleo e outras fontes de energia da Rússia. Vale lembrar que apenas 8% do petróleo utilizado pelos Estados Unidos vem da Rússia, então o país tem alternativas para substituir esse volume. O mesmo não acontece com a maioria dos países da União Europeia. O bloco depende do petróleo russo. Nesse desafio, o presidente americano disse que ajudaria os parceiros da OTAN, que é o braço armado da União Europeia, com a liberação de 90 milhões de barris da reserva estratégica de petróleo em 2022. Essa instabilidade chegou ao mercado brasileiro e hoje a Petrobras anunciou reajustes nos preços da gasolina e diesel depois de 57 dias sem aumento. Vimos aí esse impacto forte no Brasil. O Jusinei está aqui comigo, né? Jusinei, aqui o impacto já foi forte, já tem anúncio de reajuste no preço dos combustíveis. Como está a situação aí na Itália, onde você mora, e também pela Europa, com relação especificamente aos combustíveis e depois os impactos de outros produtos aí nos preços? Vou dar o exemplo do que acontece aqui na Itália, né? A gente já sentiu na última semana, Odilon, uma alta no preço dos combustíveis. Parece uma alta muito pequena, mas se a gente analisá-la num contexto mais global, a gente vai ver que a tendência de aumento existe e que essa situação pode ficar ainda mais dramática. Do dia 26 de fevereiro até o dia 6 de março, a gente teve um acréscimo de 8 centavos no preço da gasolina. O preço médio da gasolina nas principais cidades italianas está em torno de 1,95, 1,96. A gente está falando aí, usando o câmbio de hoje para real, de algo em torno de R$10,75. E existem já algumas cidades que estão praticando preços acima de €2. E aí existe já uma expectativa de que o comprometimento das famílias durante esse ano com o consumo de combustível, considerando o preço que nós temos agora em prática, já vai promover aí um acréscimo nos gastos de €570 em média para cada família. A gente está falando de pelo menos R$3.000 ano somente com gasto de combustíveis. Então a Europa, num contexto geral, já está começando a sentir sim os efeitos de todo esse processo. Agora, há uma situação muito preocupante também dentro da Rússia, né? Hoje foi anunciado pelo país que ele vai deixar de exportar para países que são considerados aliados, como a Belarus, por exemplo, e outros ali na região, a Armênia também, produtos como trigo, cevada, milho, isso durante todo o ano de 2022, e também está cancelada a exportação de açúcar, a Rússia também exporta para esses países até agosto. Isso quer dizer um impacto claro, né, que ocorre na Rússia com todo esse bloqueio comercial que existe, feito pela maior parte dos países aí.
Foi uma resposta direta às sanções, especialmente aquelas anunciadas recentemente pelos Estados Unidos, como colocou a Cláudia, pelo fim da importação do petróleo, que também já foi acatada pelo Reino Unido e que está sendo avaliada pela União Europeia, né? E não é só em relação aos governos que a gente tem aí essa disputa de ação e reação em relação à economia russa. A gente viu, por exemplo, ontem um anúncio de grandes empresas multinacionais, eu destaco aí principalmente as do ramo alimentício, Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, que anunciaram o encerramento das suas operações na Rússia. Moscou imediatamente saiu com uma medida para lidar com essa situação e anunciou recentemente a discussão de políticas para assumir o controle temporário dessas companhias, especialmente aquelas que tenham mais de 25% de participação estrangeira. Na prática, o governo da Rússia vai tomar o controle dessas empresas, em alguns casos até nacionalizar essas multinacionais aí como uma resposta explícita a esse êxodo de multinacionais. Os proprietários dessas empresas teriam aí 5 dias para retomar as atividades ou então recorrer a outras opções, como, por exemplo, vender, inclusive, a sua participação para o governo russo. Jucinei, muito obrigado pelas suas informações. Amanhã estamos juntos mais uma vez. Tchau, ótima noite para você aí na Itália. E saíram agora há pouco... Perdão, gente, eu quero chamar vocês agora para a terceira reportagem da nossa série especial, O que Elas Querem, que é uma homenagem do jornalismo da TV Evangelizar nessa Semana Internacional da Mulher. Confira. Ana Maria, Cristiane e Larissa. 3 mulheres com histórias tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidas. Lutas que começaram cedo. E essas 3 histórias se uniram para escrever um novo capítulo. Fazer a diferença na vida de outras mulheres. E foi quando eu fiquei sabendo da vinda dos apps aqui em Curitiba. Então, eu trabalhando já nessa área já há um bom tempo, foi quando a gente começa a ouvir das passageiras reclamações, pedidos. Ai, como é bom ter uma motorista mulher, né? Foi aí que começamos a montar a empresa. Logo que conversei com elas, eu me apaixonei pela ideia, já entrei em seguida. Mas não foi tão simples assim. O negócio, ainda no começo, enfrentou vários obstáculos. A parte financeira, para quem quer empreender, é um grande desafio, porque as pessoas confundem empresários e empreendedores. Nós somos empreendedoras, porque o empreendedor, ele não tem da onde tirar. Essas 3 mulheres trabalham e muito para manter a empresa funcionando. E a Ana faz questão de colocar a mão na massa. Faz em média 20 corridas por dia. Muitas vezes nem tem folga. Ana, mesmo diante dessas dificuldades, desafios, qual é a maior recompensa para você? A maior recompensa é ver quando uma cliente se fica muito feliz em saber que está sendo atendida por uma motorista mulher. Essas mulheres já se sentem realizadas, vencedoras, mas ainda querem mais. Eu quero ter um sucesso não para poder mostrar para os demais. Eu quero ter sucesso de olhar para a Cristiane e um sucesso verdadeiro, sem mentiras, com caráter, com ética, com responsabilidade, com cuidado. Eu quero mostrar para mim que eu sou capaz daquilo. Então eu acho que eu busco o reconhecimento, o meu próprio reconhecimento e me superar a cada dia, a cada desafio que eu tiver e, lógico, o sucesso em tudo que eu fizer. Ah, eu quero vencer. Desistir jamais. Nunca. Isso aí, lindas histórias já são vencedoras. Pauta Aberta fica por aqui, ótimo fim de tarde para você, a gente se encontra amanhã. Na noite de louvor, estamos com São José ao nosso lado para vencer as tribulações financeiras. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver que a vida financeira agora vai deslanchar. Louvor e oração, Cassiano Meireles. Pregação e adoração.